A história da chegada do Partido dos Trabalhadores ao poder em 2002 começa com um épico de esperança. Para milhões de brasileiros, a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva não era apenas uma troca de poder, era a promessa de uma inversão histórica. O metalúrgico que desafiou a ditadura, o líder sindical que unificou as bases, finalmente sentaria na cadeira da mais alta república. Contudo, a narrativa que se desenrolou a partir daí é uma complexa lição sobre o poder, limites e as contradições estruturais da política brasileira. É a história da Frente Ampla, um pacto de governabilidade que, ao mesmo tempo que viabilizou avanços, semeou a semente de sua própria ruína. Eu sou o Thiago Miojo, bem-vindos a mais um Monólogos em Síntese. Para governar um país de dimensões continentais e com elites profundamente arraigadas, o PT compreendeu que precisaria de mais do que apenas o apoio popular. Precisava do Congresso, dos mercados e de uma trégua com aqueles que sempre tiveram o poder. Nasceu assim a estratégia da Frente Ampla. Uma aliança que ia muito além dos partidos de esquerda, abraçando figuras e legendas do centro e da direita fisiológica, como o PMDB. O vice de Lula, José Alencar, era o símbolo perfeito dessa conciliação. O problema fundamental dessa estratégia é que ela não se baseia em um projeto comum de nação, mas em uma troca de interesses. Para garantir a governabilidade, à prova de projetos, o governo cede espaços, ministérios, recursos a partidos cujos interesses são, na sua essência, antagônicos ao da classe trabalhadora. O capital político, imenso e popular de uma figura como Lula, tornou-se a argamassa que mantinha essa estrutura heterogênea unida. Ele era o grande fiador do pacto. Nos primeiros anos, os resultados pareciam validar essa aposta. A estabilidade econômica foi mantida e programas sociais de enorme impacto, como Bolsa Família, a valorização real do salário mínimo e a expansão do acesso às universidades tiraram milhões da miséria. O Brasil vivia um momento de otimismo. O sucesso, no entanto, aprofundou a centralização. Tudo parecia depender da habilidade de negociar e do carisma de Lula. O projeto de transformação social se tornava, aos olhos de muitos, o projeto de um homem, ou no máximo, de um partido. O primeiro grande abalo veio com o escândalo do Mensalão em 2005. Ali, a face oculta da governabilidade de Frente Ampla se revelou de forma brutal. A denúncia de compra de apoio parlamentar não era uma anomalia, mas a expressão mais crua da lógica do sistema. Para manter aliados fisiológicos a bordo, era preciso pagar o preço, seja com cargos, emendas ou práticas corruptas. Aquele era o custo de ter no mesmo barco os representantes dos trabalhadores e os defensores do capital. A ascensão de Dilma por meio do capital político de Lula, uma figura mais técnica e menos afeita às negociações do varejo da política tradicional, herdou a Frente Ampla, mas não o capital político singular de seu antecessor. Quando o cenário econômico internacional mudou e o crescimento desacelerou, a cola que unia a coalizão começou a desmoronar. Os aliados da conveniência, que haviam surfado na onda da popularidade e da prosperidade, começaram a cobrar um preço mais alto por sua lealdade. As jornadas de junho de 2013 foram um sintoma claro do esgotamento. Nas ruas, uma insatisfação difusa mostrava que, apesar das melhorias no consumo, as estruturas profundas da desigualdade permaneciam intocadas. Os serviços públicos eram precários, a violência policial continuava endêmica e a reforma agrária ou a tributação das grandes fortunas sequer entrava em pauta. A Frente Ampla exigia que as mudanças fossem apenas até a página 2. As reformas estruturais, que afetariam de fato o poder das elites, eram um tabu. Aquele grito das ruas, no entanto, era um eco disforme de cada lado do espectro político que tentou reivindicar esse movimento para si. Enquanto os movimentos sociais viam ali uma demanda por mais direitos e por aprofundamento nas mudanças, os setores conservadores, muitos deles aninhados dentro da própria Frente Ampla, viram uma oportunidade de ouro. A insatisfação popular, habilmente canalizada pela grande mídia, foi sendo lentamente transformada de um clamor por melhores serviços em um sentimento generalizado de antipetismo.
Os aliados da ocasião, que antes sorriam nas fotos ao lado de Dilma, agora se distanciavam silenciosamente, afiando as facas e esperando o momento certo para romper o pacto, que já não lhes ofereciam a vantagem que tinha anteriormente, apenas o ônus da impopularidade crescente. O castelo de cartas, erguido sobre a popularidade de um líder e a bonança econômica, finalmente ruiu com o primeiro vento forte da crise. O que se seguiu foi um ato final e inevitável da tragédia da conciliação. A conta da governabilidade chegou e seu preço foi a própria cabeça do governo, liderado por figuras do PMDB, partido que ocupou a vice-presidência e ministérios chaves por mais de uma década. O processo de impeachment foi a mais clara demonstração da lealdade de aluguel que sustentavam a Frente Ampla. No momento decisivo, os supostos parceiros revelaram sua verdadeira natureza. A de adversários que apenas aguardavam a fraqueza do titular do poder para tomá-lo de assalto, rasgando o projeto eleito nas urnas para impor a sua própria agenda, uma que jamais seria vitoriosa pelo voto popular. O colapso final veio com o processo de impeachment da Dilma em 2016. Foi o momento em que a natureza do pacto se escancarou. Liderado pelo seu vice, Michel Temer, e apoiado maciçamente pelos partidos que compõem a base do governo, o impeachment foi a prova cabal de que a lealdade da Frente Ampla dura apenas enquanto os tempos são bons e os interesses são atendidos. Quando a crise apertou e a popularidade do governo caiu, os aliados não hesitaram em tomar o poder para si e implementar uma agenda radicalmente antipopular. A mesma agenda que o PT havia conseguido conter, mas nunca derrotar. Então, qual a lição histórica para os trabalhadores, para nós, povo brasileiro? A primeira é que a centralização do poder em uma figura ou um partido, por mais carismático e bem intencionado que ele seja, cria dependências perigosas. O movimento social e a classe trabalhadora se tornam espectadores de um jogo palaciano, esperando que o líder resolva os problemas, em vez de serem protagonistas de sua própria história. A segunda e mais importante lição é que a conciliação com o capital e seus representantes políticos tem um limite intransponível. Ela pode gerar melhorias paliativas, gerenciar a pobreza, mas não pode e não irá promover uma verdadeira transformação social, pois o seu objetivo é e sempre foi, em última instância, a manutenção do status quo. A Frente Ampla, por definição, neutraliza a radicalidade necessária para alterar as estruturas do poder. Contudo, o eco da história ressoa com uma ironia cruel no presente. A volta do Partido dos Trabalhadores ao poder se deu pela construção de uma frente ampla mais uma vez organizada para derrotar uma extrema-direita que rompeu os diques da civilidade democrática. Foi preciso se aliar a adversários históricos, incorporando ao governo as mesmas forças que antes o haviam apunhalado. Este novo pacto, nascido não da esperança, mas do medo, amarra o governo a um compromisso ainda mais profundo com a manutenção da ordem, tornando qualquer aceno às reformas estruturais não apenas improváveis, mas um risco à própria sobrevivência da coalizão. O governo se vê, assim, em uma corda bamba permanente, onde a energia política é gasta não para avançar, mas para não cair. Esta conjuntura impõe uma paralisia tática aos próprios movimentos sociais e à classe trabalhadora. A ameaça constante de um retrocesso autoritário maior força-os a uma posição defensiva, onde a tarefa principal se torna a de proteger um governo de conciliação para evitar um mal maior. A crítica se torna mais tímida, a pressão por avanços é vista como um risco de desestabilização, e a independência política, tão crucial, é frequentemente adiada em nome de uma unidade contra o fascismo. Dessa forma, o ciclo se perpetua. A base social que deveria ser o motor da transformação se vê convertida em fiadora de um projeto que, por sua própria natureza, não pode atender às suas demandas mais profundas, aprisionada entre a urgência de lutar e o medo de perder o pouco que se tem. Chegamos então a uma encruzilhada que a narrativa da esquerda brasileira ainda não conseguiu resolver. Se a história nos ensinou que o caminho da conciliação de classes é uma via que sempre termina no mesmo abismo de cooptação e da derrota estratégica, e se a construção de um poder popular autônomo é a única alternativa teórica, como construir esse poder na prática?
Como pode a classe trabalhadora acumular forças de forma independente quando a própria sobrevivência da democracia parece exigir alianças que neutralizam seu projeto? Talvez a lição mais amarga não seja apenas reconhecer a armadilha, mas questionar-se no xadrez político brasileiro. Existe de fato uma jogada de fuga? Ou se a escolha é perpetuamente entre a paralisia da aliança e o risco do isolamento? Chegamos então ao cerne da questão que exige clareza. O modelo de governo petista, em sua essência, não foi um projeto de esquerda, mas uma gestão de um pacto social-liberal de centro. Sua ruína não foi um acidente, mas a consequência lógica de tentar humanizar o capital sem jamais desafiar seu poder fundamental, uma aposta que se mostrou insustentável no primeiro grande abalo do sistema. A lição final, portanto, é a da emancipação. É imperativo que os trabalhadores percam o medo de se organizar de forma autônoma, de romper com a tutela de um projeto que apenas gerencia sua subordinação e passem a construir, por si só, com suas próprias mãos, as vias materiais, nas greves, nos conselhos populares, na economia solidária e na luta direta para uma transformação social que seja, enfim, profunda, duradoura e verdadeiramente sua. Obrigado se você chegou até aqui e ouviu esse episódio. Os episódios são para você refletir. Fazemos isso aqui para que você possa desenvolver um pouco mais de pensamento crítico sobre a nossa sociedade. Então não se esqueça de seguir aí, dar aquele joinha maroto e compartilhar esse conteúdo para os seus amigos. Muito obrigado.